Toda guerra deixa milhares de mutilados, cadeirantes. O Nelson, ele é meu irmão. Ele sofreu um acidente, em 2019. Teve que amputar uma das pernas. Depois do acidente dele, não mudou não só a vida dele, mas de todo mundo. E a gente tem pelejado, pra cuidar dele. Mas, assim, os sonhos dele acabou. Não deixe o trânsito virar uma guerra. Detran, Governo de Goiás. Toda guerra deixa milhares de mutilados, cadeirantes. É muita dor, sabe? É dor demais, muita dor. Abalou demais, sabe? Eu chorei. Eu era um cara que andava muito. Eu tava aqui, passava um pouquinho, montava na moto, saía. Por causa da pressa dele, hoje eu tô aqui nessa situação, amputado, por causa da imprudência, entendeu? Não deixe o trânsito virar uma guerra. Detran, Governo de Goiás. Olá, meu nome é Bárbara Noleto, sou repórter do Jornal Opção e hoje eu tô aqui com o Flávio Naufel de Amaral, que é economista e presidente comercial da Zetra. Perfeito. Muito obrigada pelo seu tempo e disposição para vir aqui conversar com a gente hoje. O prazer é todo nosso, todo meu e todo da Zetra. Muito agradecido. Eu queria começar com uma pergunta que pode parecer boba, mas como a gente tem tantos termos americanizados em inglês, eu queria primeiro que você explicasse para quem está em casa o que é uma fintech. Então, uma fintech é uma empresa que ela é uma agenciadora de transformações por meio da tecnologia no ramo financeiro. Ele deriva do financial e tech de tecnologia. Então, hoje nós somos uma fintech porque fazemos uma prestação de serviço para as instituições financeiras, sobretudo utilizando excelência quando o assunto é tecnologia da informação. A nossa expertise é toda ela construída em cima do ambiente digital. Seguro, bastante seguro, ágil e com um alcance hoje inquestionável, porque hoje o mundo é digital. E vocês têm o hábito já, pode-se dizer que é um hábito, como é a terceira edição, vocês fazem essa pesquisa para saber como está o financeiro dos trabalhadores brasileiros, certo? Perfeito. Nós chegamos à conclusão, estrategicamente, nós somos uma fintech, há 24 anos existimos. Antes mesmo do mercado de crédito consignado, de desconto em folha estar aquecido, nós já existíamos. Nós já fazíamos essas integrações de soluções por meio da TI, pegando as famílias brasileiras que estão vinculadas às folhas de pagamento, quer seja no setor público ou em empresas privadas, e trazendo para essas famílias a oportunidade de consumirem a condições mais desoneradas aqueles produtos que eram ofertados. E quando se fala em consignado, automaticamente, instintivamente, as pessoas remetem a um empréstimo, mas não necessariamente o que se consigna é somente um empréstimo. Existem outros benefícios, inclusive não financeiros, exemplo, planos de saúde, consórcios para um planejamento financeiro mais adequado, nós temos convênios com instituições de ensino, então tudo isso é possível ser transacionado no ambiente digital. Mas voltando à sua pergunta, nós descobrimos, nós percebemos há bastante tempo a importância daquele consumidor, não importa se é de um produto ou serviço financeiro ou não financeiro, a importância da saúde financeira dele. Então, aquele tomador daquele empréstimo, aquele tomador daquele plano de saúde, aquele empregado ou servidor público, ele precisa ter uma saúde financeira estável, ele precisa ter uma programação financeira adequada, ele precisa ter, enfim, o seu bem-estar financeiro preservado. Uma das formas que a gente teve e encontrou ineditamente no Brasil, e isso nos deixa muito orgulhoso, é que nós fomos buscar dados quantitativos e qualitativos de como é que é esse impacto do endividamento dessas pessoas no seu ambiente de trabalho. Muito importante termos
E aí, detalhe, surgem alguns insights bem interessantes. Descobrimos que dos entrevistados, 63% dos trabalhadores, das pessoas entrevistadas, elas não conseguem chegar até o final do mês com a sua renda. Ora, isso acende um sinal amarelo, no mínimo amarelo, para o vermelho. Como que essa pessoa, então, chega ao final do mês? Ela vai buscar alguma outra fonte de recurso. E por não ter aquela cultura financeira mais aflorada e desenvolvida, ele busca indistintamente qualquer tipo de oferta que lhe é dada. E muitas vezes ele vai buscar num crédito pessoal de um banco, onde a taxa de juros em média é algo em torno de 6, 7%, e deixando de tomar um crédito consignado, onde a taxa muitas vezes é um quarto desse valor de um crédito pessoal. Porque o consignado é uma condição financeira, é a condição financeira mais barata ofertada pelas instituições financeiras. Porque ela traz no seu componente um mitigador de risco, que é o fato das parcelas contratadas serem debitadas na folha de pagamento. Ou seja, há uma dedução na folha de pagamento ao apurar o valor daquele salário daquele empregado ou aquele provento daquele servidor público. E isso faz com que o meio digital integrando e indo na folha de pagamento não ocorra inadimplência. Então a gente traça aqui um paralelo que nós tínhamos que buscar conhecer qual o impacto hoje no mercado brasileiro daquele empregado que não tem renda suficiente para chegar ao final do mês. Quer seja porque ele está endividado, porque não fez essa simulação de quanto que seria o máximo provável de comprometimento da sua renda mensal, e aí passa por o conceito que eu falei há pouco, de educação financeira. Ele não tem uma programação financeira, a economia doméstica dele não está bem apurada, ele não consegue discernir entre um crédito pessoal, um cheque especial, um rotativo, um consignado e até mesmo, não raras às vezes, o agiota. E isso faz com que a sua renda mensal fique cada vez mais comprometida e ele não tenha perspectiva sequer para enxergar a possibilidade de fazer uma troca dessas dívidas que são de maiores custos para ele, de maiores impactos, por outras menores. Vou dar um exemplo aqui também bem pragmático. Tem sido muito frequente, por meio dessa pesquisa, inclusive, a gente começa a detectar isso de uma forma muito clara. Vários empréstimos consignados foram contratados por empregados e servidores públicos, onde estão sendo debitados nas suas folhas de pagamento mensalmente as parcelas derivadas desses empréstimos. Só que na época que essas operações foram contratadas, a Selic, o cenário financeiro brasileiro, era bem diferente do atual. Então lá nós tínhamos uma Selic de 13%. Agora nós estamos falando num cenário mais desonerado, estamos falando de 10%, 9%. Aquelas dívidas que foram contratadas naquele ambiente econômico mais oneroso, onde a Selic era maior, elas podem e deveriam ser pensadas por essa família em serem quitadas por uma nova operação com uma Selic menor de agora. Isso traz um efeito de economia por meio da redução do nível de comprometimento da renda dessas pessoas. Fantástico esse efeito de economia, porque você traz dinheiro, você libera dinheiro para que aquela família possa se utilizar para a sua sobrevivência, para os seus sonhos, enfim. Mas isso você precisa, todos nós precisamos ter essa consciência, essa consultoria, esse entendimento de que eu posso fazer uma portabilidade de uma operação de crédito que eu contratei mais cara lá atrás no banco A e agora um banco B me oferece uma condição melhor, ou seja, menos cara ou mais barata
para mim e eu posso fazer essa troca, essa portabilidade, que é o termo que se usa nesse segmento, está apta em nossa plataforma. É uma das modalidades mais utilizadas dentro da nossa solução. Entretanto, muitos não têm essa consciência ainda. Por isso que nós decidimos investir em alguns pilares que são importantes e que tem dado super certo. Um deles é, como você bem falou, a questão da pesquisa, para que a gente possa ter, de fato, um conhecimento intrínseco do que ocorre nesses comportamentos do consumidor. O segundo pilar, muito importante, é a educação financeira, quando nós resolvemos estrategicamente implementar uma universidade corporativa, onde a gente tem um alcance por meio do ensino à distância, do EAD, para compartilhar noções básicas de economia, de educação financeira, com todos esses clientes que hoje usam nossa plataforma. Vale lembrar que nós estamos falando, Bárbara, de quase 10 milhões de matrículas que são vinculadas na nossa operação. Nós temos quase 10 milhões de CPFs dentro da nossa operação, que hoje administra 100 bilhões de reais. Então veja, são números expressivos, são números escaláveis, são números que determinam para nós uma ordem de grandeza muito significativa e que nos traz então esse estímulo para buscar canais digitais para que a gente possa também trabalhar toda essa cadeia produtiva. Então, uma pesquisa com uma universidade corporativa, onde a gente consegue implementar emendas muito interessantes para aquelas pessoas físicas penduradas nas folhas de pagamento, público ou privado, e faz multiplicações seriadas recorrentes desses conceitos, com simulações lúdicas de quanto que seria o efeito do endividamento se eu pegasse no produto A, no produto B, no produto C, tal montante. Isso começa a trazer uma luz para essas pessoas. Mais uma vez, quero destacar, nós somos uma fintech, nós somos, na verdade, uma SA de capital fechado, nós somos uma holding, nós temos um resultado muito significativo, muito consolidado aqui no Brasil, somos pioneiro no segmento, mas nem por isso a gente deixa de se preocupar com as questões afetas à responsabilidade social. Então, nós temos feito campanhas também de saúde junto com os empregadores. Nós temos trabalhado os conceitos de RH inteligente, de campanhas de saúde, não é? Porque a gente percebe que o grande objetivo da nossa existência é tornar a saúde financeira cada vez melhor das pessoas. E as pessoas, quando eu falo aqui, eu quero chamar a atenção que não somos objetos, nós somos sujeitos e, portanto, tem todo um quê psicológico, tem a questão do comportamento do consumidor que está por trás de tudo isso. Quer dizer, se a pessoa não tem o conhecimento técnico, não tem a orientação financeira, por outro lado, ele tem um impulso para consumo, mas ele não consegue fazer as simulações, ele olha para a prestação e aquela prestação que ele está consumindo ali para obter um determinado benefício, e aí eu digo que o benefício é maravilhoso, ele está desonerado ali de toda expectativa de inflação, porque dentro da nossa plataforma a gente já traz um contexto de concorrência perfeita, os produtos e serviços já são desonerados, já estão numa condição bem melhor, mas ele precisa entender qual o efeito daquilo, economicamente falando e financeiramente falando, do impacto de um benefício A, B ou C, e imagina se ele não tiver uma plataforma como a nossa, como que ele faz então essas análises? Muitas vezes impulsivamente, olhando para a prestação se cabe no bolso, ele vai fazer aquela transação. Ele não consegue entender o quanto que aquilo onera, qual é o set daquela operação, qual é o custo efetivo total daquela operação que ele está fazendo, por exemplo, num balcão de um determinado banco ou num personal banking de um determinado banco, onde a gente sabe que muitas vezes estão ali num pop-up as ofertas dos créditos mais caros para o tomador e mais rentáveis para o banco numa visão de spread. E a gente decidiu, há 24 anos, trabalhar esse contexto
não só olhando para a família, para que ela tenha acesso a condições melhores, mas também para satisfazer as instituições financeiras e os fornecedores de benefícios que também querem escalar sua produção, escalar sua venda, mas não querem se expor a uma inadimplência, a um risco de inadimplência elevado. E aí entra a tecnologia com toda a sua segurança da informação, com todos os mecanismos de criticidade, de confidencialidade, enfim, para que todo esse sistema, o risco sistêmico, ele passa a ser bastante mitigado a partir da plataforma. Então, eu queria te perguntar, considerando que vocês trabalham nesse sentido de gerar também conhecimento e saúde financeira, eu queria que você, como especialista, né, claro, explicasse para a gente o que as empresas podem fazer para ajudar seus funcionários. Então, é muito interessante a sua pergunta, né? Nós entendemos que tem um personagem que ele sem dúvida alguma, o principal responsável para que todo esse desenho dê certo. Esse desenho, ele só funciona se nós tivermos realmente a participação efetiva do RH da empresa. Note você, o RH hoje de uma empresa, de qualquer empresa, inclusive da empresa Zetra, hoje ele sofre uma pressão dos seus colaboradores, dos seus empregados, por melhores benefícios. Quem não quer ter um Gympass, quem não quer ter uma universidade online para fazer um curso, quem não gostaria de ter dentro do seu perfil poupador a possibilidade de ter um broker para poder lhe auxiliar no melhor planejamento financeiro? Tudo isso são demandas recorrentes das pessoas, dos empregados, junto ao seu RH. Eu quero ter mais benefícios, eu quero ter um ticket de refeição maior, eu quero ter acesso a outros benefícios, desde que não sejam tão caros quanto um preço de um balcão. É meio que um sistema cooperativista, onde você consegue, com o todo da folha de pagamento, os colaboradores, você consegue condições especiais de benefícios para aqueles seus empregados. Então, objetivamente, o RH é o centro fundamental para que esse processo ocorra com tranquilidade. E nós, sabendo disso, fizemos todo um trabalho de construção das melhores soluções, e daí a pesquisa muito interessante também, porque ela detecta os tipos de benefícios que são mais solicitados, qual é a demanda maior por parte daquela empresa do segmento A ou do segmento B, e aí a gente traz um pacote de soluções totalmente customizável dentro da necessidade de cada RH. Então nós temos hoje 500 empregadores clientes nossos. Cada oferta para esse RH encaminhar, endereçar para os seus empregados é diferente uma da outra. São 500 portais de benefícios distintos uns dos outros, porque cada RH é que vai performar, que vai ver a sua dor e vai performar quais as ofertas que ela quer prover para os seus empregados. Então nós temos situações que vão desde situações em que aquele RH, aquela empresa, não quer trazer mais benefícios, ela só quer que esteja no portal aqueles benefícios que hoje já existem, mas não estão digitalizados. Tem uma demanda na empresa X que os colaboradores gostariam de fazer uma especialização, vamos falar aqui da área de conhecimento. Só que na hora que ele vai lá buscar a contratação desse curso, é caro, é um curso que muitos não conseguiriam fazer, né? Porque é um preço de balcão, é um preço comum, normal, está ali no balcão. Por isso que a máxima do cooperativismo, quando você junta um grupo, o seu poder de barganha aumenta. Então, quando a gente traz essa oferta desse curso por meio da nossa plataforma, ele já vem com um desconto, ele já vem com um percentual de oferta bastante significativo. Por quê? Porque o fornecedor não está oferecendo só para um indivíduo, ele está oferecendo para um conjunto. E todo esse processo de ensino, hoje, tem sido cada vez mais crível
ser também digital. Então você tem todo um ambiente digital, você contrata digitalmente, você obtém seu desconto digitalmente, você faz o curso digitalmente, sem muitas vezes ter ido até naquela instituição presencialmente. Então, o que a gente traz para o RH é isso, olha, pegue seus benefícios e a gente pode te auxiliar a oferecer para os seus colaboradores de uma forma escalável, com uma condição de comprometimento financeiro bem menor. E se você ainda, RH, quiser expandir a sua realidade hoje em relação a esses convênios que você tem, ou esses acordos que você tem com as instituições financeiras, você também pode ativar os meus benefícios que estão comigo, que os fornecedores já pactuaram comigo a oferta por meio do portal. Então aí você começa a trazer um conceito de globalização da oferta daquele conjunto de soluções a um custo bem menor. E muito importante citar, Bárbara, que essa é uma operação que quando a gente fala ela se torna simples, né? Mas ela tem uma complexidade muito grande, e por isso que a gente fala sempre dos 24 anos, né, de aprendizado aqui no Brasil, de pioneirismo, porque a gente faz um investimento muito elevado em infraestrutura, em segurança, lógica, parceiros como IBM, como Amazon, atestados de integridade, certificados ISO de qualidade de serviço, segurança da informação, de anti-suborno. Para você ter ideia, Bárbara, nós temos uma área muito rígida de governança, risco e compliance dentro da empresa. Não à toa, nós estamos falando de 100 bilhões de reais aí, no mínimo, de administração dentro da plataforma. E depois nós trouxemos uma outra realidade, internacionalizamos, fomos para o México e depois Itália, Portugal, Reino Unido, enfim, para você ver que a nossa solução é uma solução consolidada no mundo inteiro. Você falou que agora estão em vários países. Isso. Eu queria saber se existe a intenção de fazer essa mesma pesquisa nos outros países para a gente ter um comparativo com o Brasil depois. Sem dúvida. Hoje, bem acertadamente, somos uma holding, somos uma SA de capital fechado, temos um conselho de administração, existem várias empresas do grupo. O que dá certo é para ser replicado, né? Então foi assim com a nossa operação aqui no Brasil. Daqui do Brasil fomos para o México, depois do México nós fomos para Portugal, para a Europa, tivemos a oportunidade de ingressar num programa de inclusão financeira de tecnologia em Portugal, o PT 2020, de lá fomos para o Reino Unido, tivemos algumas experiências também na Índia, enfim. Como o Brasil, a nossa operação de 24 anos sempre foi, vamos dizer assim, a nossa base, nós iniciamos aqui pelo Brasil esse trabalho da pesquisa. Mas deu tão certo, acertamos bastante essa estratégia, que nós já estamos sim trabalhando esse contexto de aplicar a mesma pesquisa com as devidas adaptações, claro, à realidade local, também nesses outros países. E a ideia é a gente entender qual o perfil desse trabalhador, qual é a expectativa desse trabalhador em relação às soluções que ele tanto almeja, independentemente de onde ele esteja. Hoje o mundo é global, as demandas são globais, os produtos são transnacionalizados. Então, antenado a tudo isso, nós também estamos buscando, ainda para 2024, a aplicação dessa pesquisa para ter uma visão aí sim mais ampla do ser humano em relação às suas finanças, aos seus desejos, à sua programação financeira e, sobretudo, educação financeira. Flávio, eu só posso te agradecer muito pela sua participação hoje, pela sua atenção. Eu que agradeço, Bárbara. Muito obrigado pela oportunidade e convido o veículo a conhecer as nossas instalações. E tudo isso que foi dito é apenas um pedaço, né, muito exitoso da nossa trajetória, mas fica aqui a nossa plena satisfação de poder aqui contribuir com essas informações para esse tão relevante veículo que vocês aqui, estrategicamente e com muito profissionalismo, conduzem no dia a dia. Muito obrigado.